Deixa eu ver desse lado. Tem que aparecer o lado da claquete aqui. Olivas Cast, primeiro episódio. O nome vai ser Início de Tudo. Lembrando que a gente ainda não sabe para que serve a claquete, mas vai ser muito legal pro visual do vídeo. Vamos lá para a primeira pergunta para Franciele, que é a fundadora, idealizadora e motivadora do Olivas Tattoo, nosso primeiro estúdio de tatuagem que a gente está montando junto, com muito amor. E então vamos lá. O nome desse episódio é Como Tudo Começou, ou O Início de Tudo. O que tu acha mais legal? Como tudo começou. Como tudo começou, tá? Minha primeira pergunta para ti é como que começou a tatuagem na tua vida desde lá de início? Qual foi o teu primeiro contato com a tatuagem? Nossa, que pergunta profunda. Eu quero entender a raiz, quero entender da onde surgiu, como que tu conheceu, como é que aconteceu, o que que te motivou a fazer a primeira Acho que tatuagem. ninguém me motivou. Eu queria ter mais personalidade e demonstrar coisas que talvez estavam dentro de mim, expor isso. Eu me lembro que a minha primeira tatuagem, na realidade, eu sonhei com ela e que eu queria fazer uma tatuagem na perna, não sabia direito o que. E aí depois eu baixei o Pinterest, porque na época eu não mexia muito no Pinterest. E aí comecei a catar os desenhos assim e eu fui tendo mais sonhos com aquilo. E aí eu sonhei que ia ser um coração na minha perna, um coração bem estilo humano. E aí foi o que eu idealizei, fui atrás do tatuador e fiz. Tinha 18 anos. Tá? E quando tu entrou a primeira vez em um estúdio de tatuagem, tu lembra o que que tu pensou? Qual foi a impressão que te passou, assim? Qual foi a sensação que tu teve quando tu entrou num primeiro estúdio de tatuagem? Eu não tenho certeza se esse foi a primeira vez quando eu fiz tatuagem que eu entrei no estúdio de tatuagem. Mas eu acho que talvez a que mais me marcou, assim, que eu fiquei um pouco na dúvida, foi um que eu entrei num estúdio de tatuagem de bairro, assim. Na realidade, ele era no centro da minha cidade, mas eu achei as coisas meio mal organizadas, assim, eu fiquei com um pouco de receio de fazer. Mas depois, quando eu entrei no estúdio de tatuagem, que eu ia fazer a minha tatuagem, eu me senti muito bem, me senti muito confiante e certa de ter pago aquele valor com aquele profissional. Entendi. Então, já aproveitando, né, que tu falou sobre isso, fala um pouco de como foi o atendimento, fala quem foi o profissional que te atendeu e me explica o porquê que tu confiou tanto no trabalho dele. Na época, eu tinha mais contato com uma amiga de escola, né? Ela é minha amiga desde a infância, eu frequentava, né, a casa dela quase todos os finais de semana. E a irmã dela tinha uma girafa no antebraço, assim, na parte interna. Eu achei ela linda, porque era em estilo aquarela e tudo mais, tinha todo um significado para ela. E aquilo me marcou. E aí foi através dela que eu recebi indicação com o Tampa Tatu. Fui atrás do trabalho dele, comecei a acompanhar ele e aí eu tive a certeza que era com ele que eu queria fazer a tatuagem. E me lembro que quando eu cheguei lá, que era em Porto Alegre, não me lembro ali a rua, mas era uma lomba assim, eu cheguei lá, era quase no horário do meio-dia, se não me engano, e eu pensei, meu Deus, vou passar fome, né? Eu levei uma marmitinha. E eu acho que na época era a mulher dele que estava no atendimento, não me lembro certo, mas era ele mais dois profissionais no estúdio. Tinha a Lívia também, que até hoje eu acompanho ela, eu acho ela incrível. E foi bem positiva, assim, a experiência e tudo mais, apesar de no dia eu não estar muito bem fisicamente, assim, estava um pouco desidratada, mas aguentei firme 3 horas e meia. Então, tu considera que uma experiência boa pra ti essa primeira tatu? Foi boa. É? Tá, deixa eu pensar. Tá. E depois que tu fez a tua primeira tatu, né, e considera que foi uma experiência boa e tal,
Quanto tempo levou até tu querer fazer outra tatuagem e te motivar assim, ver algum desenho, alguma coisa que tu gostava pra querer tatuar? Eu acho que a próxima não deu muito tempo, sim. Eu acho que foi questão de meses. Um dos meus amigos, ele tava fechando o braço dele com flash tattoo, assim, até uns maiores, e eu acompanhei ele fazia sempre no mesmo tatuador. Comecei a seguir aquele tatuador, eu vi que ele trabalhava no estúdio ali de Canoas, né, ali perto do shopping, não me lembro direito. E daí eu comecei a acompanhar o trabalho dos tatuadores dali, porque não era só um. E aí foi quando eu fiz as minhas primeiras escritas. Acho que foi essa a ordem correta. E aí fiz essa escrita aqui no braço e qual mais? Ah, e a do joelho. Legal. E agora falando um pouco mais sobre o Olivas Tattoo, né, direcionando um papo mais para esse lado do que a gente está vivenciando agora. Quando tu imagina em, em recepção e tratamento e atendimento para o cliente, quais são as coisas que mais te chamam a atenção, assim, tanto negativas como positivas, de um estúdio de tatuagem no geral, que tu considera que, assim, cara, isso aqui tem que ter para o cliente para ser bom o atendimento, tal coisa não pode ter durante o atendimento para ser bom e tudo mais. Fala um pouco sobre isso aí. Ah, eu acho que primeiro de tudo é tu ver se o cliente está bem, se ele dormiu bem, se ele está bem alimentado. Acho que é importante porque isso vai impactar diretamente no decorrer da tatu, né? Então a gente quer que sempre entregar a melhor experiência, verificar se realmente é aquele estilo de tatuagem que ele quer, se ele está com alguma dúvida. Acho que quanto mais a gente deixa a pessoa confiante e confortável no ambiente, né, mais ela consegue se expressar e também se sentir acolhida para retornar, né? Para depois a gente ter um feedback também positivo, porque eu acho que tudo que a gente faz, principalmente aqui no Olivas Tattoo, ele tem um propósito, né? A gente quer sempre entregar o melhor para que depois a gente consiga perdurar esse melhor o máximo de tempo possível. E eu acho que é algo que não pode acontecer durante a tatu ou algo do tipo, sei lá, coisas externas, né? Falta luz. Também a gente não pode levantar assuntos polêmicos, né, que possam deixar o cliente desconfortável, ainda mais porque ele vai estar num momento ali, querendo ou não, de dor, né? Acho que perguntar se ele quer assistir uma música, se ele quer botar um filme, se ele quer ficar de fone de ouvido, se ele quer uma água, um café, um chimarrão, se ele quer uma balinha, algo para comer, sempre fazer pausa quando necessário. Eu acho que são coisas importantes para se atentar assim e deixar o ambiente tranquilo, como se realmente a gente estivesse num ambiente familiar. Muito legal, muito interessante. Agora falando um pouco mais sobre a tua carreira, a tua pessoa, né, a Franciele dentro do Olivas Tattoo, o que que tu acha que é uma característica principal tua, já natural, né? Claro que isso é construído ao longo dos anos, com experiências profissionais e tudo mais, mas acaba se tornando características nossas, né? O que que tu acha que tem dentro de ti que pode agregar para o estúdio fluir, para o atendimento acontecer da melhor forma? Qual tu acha que é a tua melhor característica nesse sentido, assim? O que que tu tem a contribuir para o Olivas Tattoo? Eu acho que a primeira coisa que me vem em mente, né, depois dessa série de perguntas que tu definiu fazer agora, sem nenhum preparo, é persistência. Eu sempre fui muito persistente nas minhas escolhas e o Olivas foi uma escolha já de muito tempo, né? Querendo ou não, há 7 meses atrás eu mudei totalmente minha vida e eu sabia que um dia eu ia estar vivenciando isso daqui. Então eu quero que a minha persistência de lá de trás, ela perdure aqui e que faça acontecer o estúdio da melhor maneira, de uma maneira que eu gostaria de estar sendo recebida, né? Então quero que essa persistência me leve aos mais altos topos do mundo da tatuagem um dia. Muito bem. Agora falando sobre o futuro do Olivas Tattoo no geral, assim, do estúdio mesmo, da empresa. Como que tu imagina que o estúdio vai estar
questão de organização, questão de estrutura, questão de ambição, né, do pessoal que vai estar trabalhando no estúdio e tudo mais, né, que hoje em dia somos eu e tu, né? Então, o que tu imagina que vai estar acontecendo daqui 5 anos? Eu ainda não parei para pensar, sinceramente, em 5 anos, mas eu sei que já para ano que vem a gente vai estar no espaço ok, né, que a gente idealizou para ele. Agora no momento a gente está no espaço provisório. Mas em 5 anos eu tenho certeza que o Olivas não vai ser só um estúdio de tatuagem, mas ele vai ser um estúdio de aprendizagem. A gente vai ter workshops, a gente vai estar sendo reconhecido pela arte, não só para ter um estúdio de tatuagem porque a gente escolheu como profissão para lucrar, né, para ser o nosso ganha-pão, que não deixa de ser, mas tem um propósito maior através disso, né? Então acho que a gente quer ser reconhecido por isso. É uma também das minhas ambições, né, de colocar um pouco do que eu acredito no mundo, né, que é a educação que move através das pessoas. Quero trazer para o mundo da tatuagem também, que é uma coisa que eu sei que tu, Calvin, também acredita. E acho que em 5 anos a gente já vai ter uma equipe, sendo de marketing, uma de vendas e tudo mais, para que eu também possa estar em outras áreas do estúdio e também criando a Olivia e o Oliver. Muito bem, tá. Então, só contextualizando tudo isso, né, que essa é a primeira vez que a gente está fazendo isso. Essa ideia de fazer um podcast surgiu agora. A gente acabou de criar um canal no YouTube para poder colocar os vídeos lá e tal, por isso que a gente está gravando nesse formato horizontal, para ficar mais condizente com a rede que a gente vai postar esse vídeo. E também queria dizer que, assim como essa ideia surgiu do nada, as perguntas também surgiram do nada. A gente está aqui gravando um outro conteúdo para postar no Instagram, mas aí a gente acabou aproveitando que a gente, né, eu, né, tive a ideia de gravar essa entrevista, é uma espécie de entrevista que depois eu vou ver se a gente faz ao contrário aqui, para para eu falar um pouco também, né, sobre a minha perspectiva. Mas esse vídeo vai ser focado em apresentar a Franciele, que é a minha esposa, que é uma das idealizadoras do Olivas Tattoo. Eu quero que esse vídeo fique o primeiro do canal, né? Já tem um vídeo ali, que foi o que a gente postou em todas as redes, mas esse é o oficial início do canal do YouTube do Olivas Tattoo. Então, como é de praxe dessa plataforma aqui, é, acho que a gente tem que pedir para quem está assistindo aí curtir o vídeo, que mais que faz? Compartilha. Compartilhar, É, seguir, se inscreva. eu acho que o principal é curtir e se inscrever no canal, porque eu acho que isso é o que vai ajudar a gente agora, tanto no início como ao longo dessa trajetória que a gente está projetando e planejando. Eu, Calvin, sempre tive vontade de fazer isso, de postar vídeo entrevistando as pessoas. Acho que é algo que eu já faço naturalmente no meu dia a dia, acabo entrevistando meus clientes. Então, se tu quer participar, quer vir contar tua história, falar alguma coisa, mandar algum recado, mandar um beijo para a família, pode vir, entra em contato comigo pelo Instagram, sei lá, se tu é cliente meu e tem vontade de participar de um podcast. Isso está no início, mas eu acredito que com persistência a gente vai fazer crescer muito e chegar a muitos lugares com pessoas que gostam de consumir esse tipo de conteúdo, né? Então, muito obrigado se tu assistiu esse vídeo até o final. Ainda vou ter que editar, mas acho que eu vou tentar postar o mais na íntegra possível para ficar bem completo. E deixa eu ver o que mais. E é isso, faz o teu agradecimento aí, Franciele, manda um recado, faz o que tu tiver afim agora nesse final pra gente poder finalizar esse vídeo com muitas boas vibrações. Então, fala o que o teu coração mandar aí. Acho que é isso. Te agradecer por estar comigo, amor.
tá sempre me incentivando, por ser meu parceiro e que logo a gente vai ter mais vídeos aqui no canal, porque eu não quero chorar. E te agradecer se tu assistiu até o fim, lembrar de tu te inscrever, seguir nas redes sociais, que é Olivas Tatu, é bem fácil de lembrar. E se tu ainda não viu o nosso vídeo da nossa história, né, contando o porquê do nome, vai lá e já confere. Um beijo.